O movimento de estruturação da EPS em Santa Catarina, ele iniciou desde a primeira política de educação permanente lançada pelo Ministério em 2004. Desde lá nós vimos estruturando ações em âmbito de região e estado sobre educação permanente. Em 2007, quando mudou a política, quando a política passou para 1996, nós estruturamos 16 CIEs regionais de educação permanente em saúde e uma CIES estadual de educação permanente em saúde. Essa CIES estadual, ela tem a prerrogativa de fomentar, de mobilizar os processos desenvolvidos pelas CIEs regionais. Então, como ela tem uma prerrogativa nessa ordem, para além, óbvio, de ser uma câmara técnica da nossa CIB, ou seja, todas as ações relacionadas à educação em serviço que são aprovadas pela CIB antes passam pela CIES estadual, mas para além dessa perspectiva, o que ela mais busca, o que mais buscamos em CIES estadual é justamente fazer com que a EPS permaneça viva dentro do Estado, né? E aí, dessa ordem, desde 2009, 2010, nós estruturamos planos de ação estadual de educação permanente em saúde. Esses planos, os primeiros, eles são elaborados, organizados a partir da análise dos 16 planos de ação regionais. Então, nós analisamos o que as regiões têm de demanda de educação permanente em saúde e aquilo que é comum a muitas regiões, nós priorizamos para também ser uma ação em nível de Estado. Não que a região deixe de fazer nos seus âmbitos de município e microestruturas, mas que o Estado consiga fortalecer essa demanda que vem da maioria das regiões. Dentro dessa perspectiva, nós tivemos movimentos iniciais que eram entraves muito grandes para a estruturação de ações de EPS. Entre eles, a própria compreensão, o próprio entendimento do que é a lógica da EP, a compreensão de como utilizar os recursos que até 2012 o Ministério da Saúde enviava aos estados e como elaborar projetos, então, de EP, porque nós sabemos que mesmo que nós não precisamos necessariamente de projetos estruturados para fazer a EP acontecer, em muitas estruturas a gente precisa para convencer um secretário, para convencer um gestor de uma organização formal, de uma proposta. Então essas foram as primeiras demandas que a gente colocou como prioritárias dentro do plano estadual. E nesse sentido nós fizemos de 2009 a 2011 oficinas estaduais para conseguir promover, diminuir um pouco essa lacuna que nós tínhamos dentro do Estado. Na sequência, a avaliação das propostas também vinha, o processo avaliativo dessas propostas também vinha dentro dos nossos planos estaduais, assim como nos planos regionais, ou seja, não se sabia como avaliar os processos. Porém, como nós tínhamos essas outras três coisas prioritárias anteriores, que se nós não resolvêssemos esses nossos críticos não adiantaria tentar avaliar, nós estipulamos que então a partir de 2011, quando a gente já conseguiu mobilizar essas outras questões, começar a pensar a avaliação dos processos, e o monitoramento desses processos. E aí em 2011 nós fizemos 2 oficinas em âmbito de Estado relacionadas às questões de avaliação. Nós tivemos participação de pessoas que estruturam muito a EP em nível de país, Nós tivemos a professora Laura Feilwerker, a professora Maria Alice Roski conosco, nos apresentando nesse processo inicial que lógica é essa da avaliação,
né, a estrutura de know-how que elas têm dentro do processo de avaliação nos fez perceber que mundo é esse, né, enquanto Estado, e nos fez começar a tentar fazer instrumentos, né, aquela coisa assim de fazer um movimento, olha, nos incentivar a começar a fazer instrumentos iniciais, mesmo que fossem instrumentos muito simples, né, mas que as regiões, quando fizessem qualquer movimento, tentassem estruturar um instrumento para registrar a avaliação desse processo realizado. Então, naquele período, em 2012, nós conseguimos chegar a isso, nós conseguimos fazer as regiões estruturarem instrumentos, de acordo com o que elas estavam desenvolvendo, para que os processos que elas fizessem, pelo menos no âmbito dos seus, né, pudessem ser analisados. E aí, depois disso, o próprio movimento da oficina de avaliação permitiu que nós percebêssemos, enquanto Estado, que um outro nó crítico, ou seja, desse movimento da avaliação, que um outro nó crítico que nós tínhamos e que nós precisávamos mobilizar era a estruturação de núcleos municipais de educação permanente. Por quê? Porque nós tínhamos bem estruturado já as regiões e o Estado. Só que a gente não estava chegando lá na ponta, porque o movimento que precisava fazer acontecer com ela não... E aí nós ficamos 2 anos debruçados em cima disso. E conseguimos. Hoje nós temos 7 regiões do estado, das 12, que têm movimentos já de núcleos municipais. Nós tivemos, inclusive, a primeira região que estruturou, a segunda região que estruturou isso, as duas. A primeira e a segunda ganharam prêmios do Ministério da Saúde, quando ainda tinha o Inova, né? Essas regiões foram premiadas, e aí a CIES estadual se voltou bastante a auxiliar, então, esse processo para as CIES regionais. Em 2015, depois de a gente ter feito esse movimento que tinha sido levantado numa das oficinas, a gente voltou a pensar, então, na matriz avaliativa novamente, né? Aí nós tivemos o convite de 2 professoras da Universidade do Estado de Santa Catarina, porque uma questão que eu preciso deixar muito clara aqui é que nós, enquanto CIES estadual, nós temos parceiros nas universidades. As universidades, elas não são espaços que simplesmente buscam recursos dentro da CIES, muito pelo contrário. Né, eu digo pela minha instituição, cansamos de abrir as portas sem ter recursos nenhum realmente de fazer os movimentos acontecerem aí, porque não teriam outro espaço sem ter nenhum valor pago por isso. Porque nós conseguimos estabelecer uma série, pelo menos 10 instituições de ensino superior dentro do estado, que são efetivamente parceiras da EPS. Então, dentro dessa perspectiva, uma dessas universidades é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e aí 2 professoras se dispuseram a mediar a nossa construção, né? E aí nós fizemos uma oficina em 2015, em que nessa oficina nós estruturamos um instrumento de avaliação inicial, uma primeira versão de um instrumento que sirva para as diferentes regiões. Em que sentido? Da CIES avaliar o que está fazendo, né? Então, eu estou propondo em âmbito de região uma ação. Então, eu tenho que analisar como é que foi essa ação. Então, o instrumento veio dentro dessa ordem. Em 2015, a gente fez essa construção inicial. As professoras compilaram, né, essa construção. Ficou 2016, que daí, por uma construção de agendas, a gente não conseguiu fazer uma oficina em 2016, mas mantivemos encontros mensais ou bimensais de reunião. E em 2017 nós retomamos essa matriz, que é o trabalho que eu vim apresentar hoje. Nós retomamos essa matriz avaliativa, nós colocamos ela em análise dentro da própria oficina da CIES estadual, que reuniu cerca de 90 pessoas do estado, e ali a gente desconstruiu ela novamente, né? Porque daí ali, ao se colocar em análise, a gente vai né, olhando o que precisa ser melhorado. Eu tenho uma máxima que diz, só se melhora aquilo que existe. Se tu não tem nenhuma versão de nada, não tem como melhorar. Então a gente tem isso muito forte dentro do estado de Santa Catarina na educação permanente e saúde. Vamos fazer uma versão, porque daí a gente começa a conseguir avaliar e analisar isso que a gente está fazendo, porque senão não tem como melhorar nada. Então, a gente fez dessa versão apresentada em 2017, dentro da própria oficina em 3 dias, uma recomposição dela. As professoras
compilaram isso e em agosto e setembro mandaram para as CIEs regionais para a gente começar a aplicar nos nossos espaços. A gente até dezembro, as diferentes CIEs, conforme foram desenvolvendo ações, responderam essa matriz, inclusive a minha CIEs regional fez, né, e encheu de novo de observação, porque teve coisas que não estavam claras, que daí quando a gente vai lá para a ponta e aplicar, que a gente percebe que não está claro. E agora nós temos uma oficina, então, de 10 a 12 de abril de 2018, em que nós vamos voltar e com essa validação, vamos supor, do que a gente aplicou nos espaços, acredito que não foram todas as CIEs que aplicaram, mas nós tivemos um número significativo de CIEs que conseguiram fazer esse tema de casa, né? A gente vai estar reolhando isso e realmente batendo o martelo por uma versão de uma matriz que vai ser poder utilizar em todo o estado. Eu acredito muito que o movimento de EP por si só já fortalece o Sistema Único de Saúde, né? E permitir com que você consiga sistematizar uma forma de olhar esse movimento que você está fazendo, isso é um grande ganho para quem faz o movimento acontecer. Porque dentro da ponta, né, eu sou da universidade, mas eu vivo muito a ponta, né? Eu acho que essas são as funções das universidades. Você só faz, né? Você não tem muito tempo de conseguir sistematizar e às vezes muito mais, nem por registro sequer, o que você faz, mas você faz muito, né? Então eu acredito que ter uma matriz que possibilite, que facilite as CIEs regionais a não precisarem pensar um instrumento completo para cada ação que for fazer, né? Já é um ganho, porque facilita esses registros do que poderia ser melhorado dentro da lógica da EP, na forma como foi desenvolvida uma ação de educação permanente. Então, essa construção de analisar o modo que você pensou para a tua região algo e ver se efetivamente ele ficou dentro das prerrogativas da educação permanente de saúde, se você deslizou em alguma coisa, se de repente, né, a pessoa que você convidou para estar mediando esse processo, né, não era aquilo que você pensou que poderia ser, né, fazer esse registro para você colocar isso em análise no teu coletivo faz com que a gente cometa outros erros, mas evite cometer os mesmos, né? Então, eu acredito que um instrumento, uma matriz de avaliação tenha essa função para a melhoria do Sistema Único de Saúde e que, efetivamente, se nós melhorarmos os processos de trabalho, se nós melhorarmos os movimentos realizados pelos profissionais ou mesmo pelos usuários, né? Porque todos nós somos responsáveis pelas nossas saúdes, né? Pela nossa saúde. Então, eu acredito que se a gente consegue ver esse processo acontecer, nós temos um usuário mais satisfeito, com toda certeza, e isso é o que eu falo sempre. O meu único chefe é o usuário do Sistema Único de Saúde, e é ele que eu tenho que ter visto satisfação, né? Então, esse é o processo.